Discurso do Santo Padre Leão XIV aos participantes do Jubileu das Igrejas Orientais. Sala Paulo VI, Roma, 14 de maio de 2025. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, a paz esteja com vocês. Eminências, excelências, queridos sacerdotes, consagradas e consagrados, irmãos e irmãs. Cristo ressuscitou. Ressuscitou verdadeiramente. Saúdo vocês com as palavras que, em muitas regiões, o Oriente cristão não se cansa de repetir neste tempo pascal, professando o núcleo central da fé e da esperança. E é belo vê-los aqui, precisamente por ocasião do Jubileu da Esperança, da qual a ressurreição de Jesus é o fundamento indestrutível. Sejam bem-vindos a Roma. Alegra-me encontrá-los e dedicar aos fiéis orientais um dos primeiros encontros do meu pontificado. Vocês são preciosos. Ao olhá-los, penso na variedade de suas origens, na história gloriosa e nos duros sofrimentos que muitas de suas comunidades enfrentaram ou ainda enfrentam. E gostaria de reiterar o que disse o Papa Francisco sobre as igrejas orientais. São igrejas que devem ser amadas, guardam tradições espirituais e sapienciais únicas e têm muito a nos ensinar sobre a vida cristã, a sinodalidade e a liturgia. Pensem nos antigos padres, nos concílios, no monaquismo. Tesouros inestimáveis para a Igreja. Desejo também citar o Papa Leão XIII, que foi o primeiro a dedicar um documento específico à dignidade de suas igrejas, dada sobretudo pelo fato de que a obra da redenção humana começou no Oriente. Sim, vocês têm um papel único e privilegiado por serem o berço originário da Igreja primitiva. É significativo que algumas de suas liturgias, que nestes dias estão sendo solenemente celebradas em Roma, segundo diversas tradições, ainda utilizem a língua do Senhor Jesus. Mas o Papa Leão XIII fez um apelo comovente para que a legítima variedade da liturgia e da disciplina oriental resulte em grande decoro e utilidade da Igreja. Sua preocupação daquela época é muito atual, pois hoje muitos irmãos e irmãs orientais, entre os quais vários de vocês, obrigados a fugir de suas terras por causa da guerra e das perseguições, da instabilidade e da pobreza, correm o risco, ao chegar ao Ocidente, de perder, além de sua pátria, também sua identidade religiosa. Assim, com o passar das gerações, perde-se o patrimônio inestimável das igrejas orientais. Há mais de um século, Leão XIII destacou que a conservação dos ritos orientais é mais importante do que se pensa, e com esse objetivo chegou a prescrever que qualquer missionário latino, do clero secular ou regular, que por conselhos ou ajudas induzir algum oriental mudar para o rito latino, seja destituído e excluído de sua função. Acolhamos esse apelo para custodiar e promover o Oriente cristão, sobretudo na diáspora. Aqui, além de erigir, onde for possível e oportuno, circunscrições orientais, é necessário sensibilizar os latinos. Nesse sentido, peço ao dicastério para as igrejas orientais, ao qual agradeço pelo seu trabalho, que me ajude a definir princípios, normas e diretrizes, através das quais os pastores latinos possam apoiar concretamente os católicos orientais da diáspora, preservando suas tradições vivas e enriquecendo com sua especificidade o contexto onde vivem. A Igreja precisa de vocês. Quão grande é a contribuição que o Oriente cristão pode oferecer hoje? Quanta necessidade temos de recuperar o sentido do mistério, tão vivo em suas liturgias, que envolvem a pessoa humana por completo, cantam a beleza da salvação e suscitam admiração pela grandeza divina que acolhe a pequenez humana. E quão importante é redescobrir, também no Ocidente cristão, o sentido da primazia de Deus, o valor da mistagogia, da intercessão incessante, da penitência, do jejum, do pranto pelos próprios pecados e pelos da humanidade inteira, tão típicos das espiritualidades orientais. Por isso é fundamental custodiar suas tradições sem diluí-las, talvez por praticidade ou comodismo, para que não se corrompam por um espírito consumista e utilitarista. Suas espiritualidades, antigas e sempre novas, são medicinais. Nelas, o sentido dramático da miséria humana se funde com o assombro pela misericórdia divina.
de tal forma que nossas misérias não provocam desespero, mas convidam a acolher a graça de sermos criaturas curadas, divinizadas e elevadas às alturas celestiais. Precisamos louvar e agradecer sem cessar ao Senhor por isso. Com vocês, podemos rezar com as palavras de São Efrém, o sírio, e dizer a Jesus: Glória a ti, que fizeste da tua cruz uma ponte sobre a morte. Glória a ti, que te revestiste do corpo mortal e o transformaste em fonte de vida para todos os mortais. É um dom a ser pedido, saber ver a certeza da Páscoa em cada tribulação da vida e não desanimar, lembrando, como escrevia outro grande padre oriental, que o maior pecado é não crer no poder da ressurreição. Quem, então, mais do que vocês, pode cantar palavras de esperança no abismo da violência? Quem mais do que vocês, que conhecem de perto os horrores da guerra, a ponto de o Papa Francisco chamar suas igrejas de martiriais? É verdade. Da Terra Santa à Ucrânia, do Líbano à Síria, do Oriente Médio ao Tigré e ao Cáucaso, quanta violência! E sobre todo esse horror, sobre a chacina de tantas vidas jovens, que deveria provocar indignação, pois, em nome da conquista militar, são pessoas que morrem, eleva-se um apelo, não tanto do Papa, mas de Cristo, que repete: A paz esteja com vocês, e especifica: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não a dou como o mundo a dá. A paz de Cristo não é o silêncio sepulcral após o conflito, não é o resultado da opressão, mas um dom que olha para as pessoas e reativa a vida. Rezemos por essa paz, que é reconciliação, perdão, coragem para virar a página e recomeçar. Para que essa paz se espalhe, empregarei todos os meus esforços. A Santa Sé está à disposição para que os inimigos se encontrem e se olhem nos olhos, para que os povos recuperem a esperança e a dignidade que merecem. A dignidade da paz. Os povos querem a paz, e eu, de coração aberto, digo aos responsáveis das nações: encontremo-nos, dialoguemos, negociemos. A guerra nunca é inevitável, as armas podem e devem silenciar, pois não resolvem os problemas, apenas os agravam. Porque serão lembrados pela história aqueles que semeiam a paz, não os que colhem vítimas. Porque os outros não são, antes de tudo, inimigos, mas seres humanos. Não são maus a odiar, mas pessoas com quem dialogar. Rejeitemos as visões maniqueístas, típicas dos discursos violentos que dividem o mundo entre bons e maus. A Igreja não se cansará de repetir: que calem as armas. E quero agradecer a Deus por todos aqueles que no silêncio, na oração, na entrega, tecem tramas de paz. E aos cristãos, orientais e latinos, que especialmente no Oriente Médio, perseveram e resistem em suas terras, mais fortes que a tentação de abandoná-las. Aos cristãos deve-se dar a possibilidade, não apenas com palavras, de permanecerem em suas terras, com todos os direitos necessários para uma existência segura. Peço-lhes que se comprometam com isso. E obrigado, obrigado a vocês, queridos irmãos e irmãs do Oriente, de onde surgiu Jesus, o sol da justiça, por serem luzes do mundo. Continuem brilhando pela fé, pela esperança e pela caridade, e por nada mais. Que suas igrejas sejam exemplo e que os pastores promovam com retidão a comunhão, especialmente nos sínodos dos bispos, para que sejam espaços de colegialidade e de autêntica corresponsabilidade. Cuidem da transparência na gestão dos bens, deem testemunho de uma dedicação humilde e total ao santo povo de Deus, sem apego a honrarias, poderes mundanos ou à própria imagem. São Simeão, o novo teólogo, dava um belo exemplo. Assim como quem joga pó sobre a chama de um forno a apaga, da mesma forma as preocupações desta vida, e todo tipo de apego a coisas mesquinhas e sem valor, destroem o calor do coração aceso no início. O esplendor do Oriente cristão exige hoje, mais do que nunca, liberdade de toda dependência mundana e de toda tendência contrária à comunhão, para ser fiel na obediência e no testemunho evangélico. Agradeço por isso e os abençoo de coração, pedindo que rezem pela Igreja e elevem suas poderosas orações de intercessão por meu ministério. Muito obrigado. Verbum Podcast, a palavra do Papa em suas mãos.